A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Você provavelmente já leu ou escutou isso em algum lugar. Para os aspirantes intelectuais, aqueles que desprezam qualquer tipo de fé, isso se tornou uma espécie de manto que todos são obrigados a utilizar, independente do lugar em que estão. Mas o que acontece quando substituímos esse ópio por outra coisa? O que acontece quando algo toma o seu lugar? Uma boa resposta para essa pergunta é a obra do historiador e sociólogo francês O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron. Já não deve ser tomado como algo polêmico a afirmação de que, após o século XX, o marxismo se tornou uma religião secular. Esse ópio dos intelectuais, no entanto, age de forma muito específica. O ópio cristão tornou o povo passivo, o ópio comunista o incita à revolta. Não há dúvida de que a ideologia marxista-leninista contribuiu para a formação, se não para o recrutamento dos revolucionários. Neste vídeo, iremos investigar este importante tópico e tentar compreender como o marxismo se tornou o verdadeiro ópio dos intelectuais. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Dois avisos importantes antes de começarmos a nossa resenha, a nossa análise da obra de Aron. Primeiro, é uma resenha, então, pelo amor de Deus, não vá nos comentários depois que você assistir o vídeo dizer que eu esqueci de falar o que outro autor disse. Eu não esqueci, eu estou analisando uma obra, por isso que não está minha opinião nesse vídeo, e não está a opinião de outros, está a opinião de Raymond Aron, porque estamos analisando a sua obra. Outra coisa, para não cometermos anacronismos, lembrem-se de que o marxismo que Aron está analisando é o marxismo de seu tempo, quer dizer, tudo que o pensamento tinha culminado até então na sua realidade histórica. Eu gosto de ensinar a teoria da história, então faço questão de frisar aqui que não queremos cometer anacronismos de qualquer forma. Na verdade, te dou um spoiler. Lá na conclusão do vídeo, talvez eu cite algo que é do nosso tempo histórico. Mas, de resto, eu me prendo unicamente ao que o autor nos demonstrou. Mas, vou parar de enrolar aqui e fazer você perder seu tempo. Vamos para a nossa análise. No início do livro, nos deparamos com um ponto muito importante para compreender a atuação dos partidos socialistas e comunistas ao longo do século XX. Se trata do surgimento dos chamados mitos políticos. Quais mitos? A esquerda é revolucionária, a esquerda é oposição. Essas afirmações, na maioria dos cenários políticos, se tornaram um lugar comum. Mas a oposição ao que exatamente? Aqui mora o centro deste capítulo. Um dos grandes problemas do relacionamento da história e da política é que é um relacionamento abusivo. Já falei disso várias vezes aqui no canal. Sim, devemos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros, mas também devemos respeitar o passado e não utilizá-lo como uma ferramenta de argumentação. Isso é exatamente o que os movimentos de esquerda, analisados por Aron, faziam e em muitos aspectos continuam fazendo. O passado passa a ser invocado toda vez que precisam debater, argumentar ou justificar determinada ação do partido. Na obra, vemos que a necessidade de agir dessa maneira reside na ideia de manter uma eterna cruzada. Nem precisamos ir longe para encontrar exemplos dessas questões em regimes que já aconteceram ao longo da história. Stalin, Mao e outros ditadores utilizavam este conceito do eterno conflito como forma de se consolidar o poder e tomar ações autoritárias de maneira justificada. Justificada como? Com o passado invocado, com inimigos que são redesenhados e com a definição de que o partido é a verdadeira oposição ao erro e à barbárie. Mas não achem vocês que Aron faz essa análise apenas com regimes que se identificam como de esquerda. Em determinado ponto da história, nos diz ele, direita e esquerda se encontram no totalitarismo. O Estado como fonte de toda a verdade, inimigos eternos que exigem pulso firme e ações graves, tudo isso, se ignorarmos os princípios que os separam, acaba se encontrando nos métodos que escolheram para atuar. Mas os mitos não param por aqui. Existe um que continua muito vivo, o mito da revolução. Existem vários problemas com a palavra revolução, principalmente por se tratar de algo que surgiu ao longo de diferentes períodos da história, onde os contextos raramente se pareciam. O mito da esquerda contém implicitamente a ideia de progresso e sugere a visão de um movimento contínuo. O mito da revolução tem um significado complementar e oposto. Ele alimenta a expectativa de uma ruptura com o curso normal dos assuntos humanos. Mais do que uma crítica, Aron nos apresenta um verdadeiro desafio de conceitos para o historiador.
De que revolução a esquerda está falando? Seria a revolução dos colonos norte-americanos? Seria a revolução francesa? Seria a revolução russa? É difícil bater o martelo numa questão como essa. E como este vídeo não vai dissecar o livro página por página, vou deixar aqui uma citação do autor que fecha este tópico, que é o suficiente para te cutucar e talvez atiçar a sua curiosidade sobre essa questão. As revoluções merecem tanta consideração? Os homens que as pensam não são os que as fazem. Os que as iniciam raramente vivem para ver o seu epílogo, senão no exílio ou na prisão. Serão elas realmente símbolos de uma humanidade senhora de si, se nenhum homem se reconhece no resultado da luta de todos contra todos? O último mito nos coloca no caminho da tese central do livro, o mito do proletariado. Aron é sensato o suficiente para destacar logo de cara que o proletariado observado e teorizado por Marx não é o mesmo que irá surgir com as décadas de avanço da indústria e do comércio. Na verdade, aqui reside o primeiro problema. Muitos intelectuais se apegaram tanto ao ideal concebido por Marx que outras partes da sociedade passam a ser menosprezadas. O menosprezo que os intelectuais professam sem pudor pelas profissões do comércio e da indústria sempre me pareceu desprezível. Acho simpático, embora surpreendente, que os mesmos que menosprezam engenheiros e chefes de indústria acreditem reconhecer o homem universal no trabalho do torno ou da linha de montagem. Nem a divisão do trabalho, nem o aumento do padrão de vida contribuem para essa universalização. Tal universalização, para os intelectuais que analisam o mundo do alto de seus escritórios, é apenas uma ilusão. Mas é uma ilusão necessária para essa religião secular. Mas ela precisa de algo mais, e esse algo mais é um Messias. Mas não um Messias comum, na verdade é um Messias que rompe com o reino de Deus. E aqui entra o papel do proletariado. Mas esse Messias não é bem tratado, não. Ele é mais um bode expiatório. Percebam a Revolução Russa. Ali temos uma revolução que acaba destronando aquele antigo poder. E as coisas agora devem mudar. O proletariado vai se tornar um rei. Mas na verdade não. O poder continua concentrado. A situação em vários aspectos não melhora. E ainda existe a concentração de poder, no final das contas, nas mãos de uma figura totalitária. A síntese desta ideia se encontra nas seguintes palavras: servo das máquinas, soldado da revolução. O proletariado, enquanto tal, nunca é o símbolo, o beneficiário ou o líder de um regime, qualquer que seja. É uma mistificação para uso dos intelectuais chamar de proletário um regime cujos poderes invocam a ideologia marxista. Agora entramos na segunda parte do livro, uma que irá nos apresentar aquilo que este que vos fala considera o maior pecado que qualquer historiador pode cometer: a idolatria da história. Prestem atenção nessas palavras. A pretexto de captar o sentido da história, ignoram-se as submissões do pensamento e da ação. Eis aqui a disciplina da história completamente subjugada. Mas não é só ela que fica de joelhos, também os homens que a compõem. O estudo da história deveria, se concordarmos, por exemplo, com Mark Bloch, ser o estudo dos homens no tempo. Mas acontece que é exatamente isso que passa batido pelos teóricos marxistas. Eles não analisam essas submissões do pensamento e da ação de que Aron fala. Não, eles dizem defender os homens, é verdade, mas também vimos que raramente esses intelectuais descem de seus pedestais para viver o tempo histórico com esses homens que dizem defender. Aqui a história como idolatria, no plano político, costuma dar conta do trabalho. Não é necessária uma história detalhada que preserve e respeite os fundamentos teóricos, é preciso apenas a verdade do partido. De fato, aqueles que estão submissos à autoridade do partido só podem analisar e interpretar a história de acordo com a doutrina oficial dele. Afinal, qualquer outro caminho é um erro burguês. Seguir outra coisa que não este caminho é, como diz Aron, o caminho da heresia. Aqui vemos que a história, pelo menos essa versão deturpada dela, sofreu uma metamorfose. Se torna a única forma de interpretar os fatos e o sentido da história humana. A busca por uma filosofia que explique a origem e a ordem dos fatos históricos não é algo exclusivo do marxismo. Se estudarmos as filosofias da história, iremos nos deparar com problemas parecidos e com determinismos absurdos da mesma natureza. Mas acontece que a história não pode ser explicada assim, pelo menos não da maneira racionalizada que despreza, por exemplo, a teologia. Aí sim, para aquele que tem alguma fé, a história adota um sentido espiritual que pode ser explicado de acordo com alguma doutrina temporal. O que ocorre, como diz o autor, é que as filosofias da história são a secularização das teologias.
É a filosofia dos homens, das coisas materiais, que despreza a religião, tentando tomar o lugar desta com uma doutrina cheia de buracos. A falsa filosofia da história dissemina o fanatismo. O determinismo marxista, aquele que tenta prever a ação dos homens e da história, que garante que o capitalismo irá ruir, que a ditadura do proletariado irá ascender ao poder, acaba por submeter o conhecimento histórico a motivações que dependem de formulações teóricas que só fazem sentido para aqueles que estão com o partido. É nesse momento que surge a idolatria da história, caricatura da consciência histórica. Esta nos ensina a respeitar os inúmeros e incoerentes fatos e a multiplicidade de significados que possuem e que lhes podem ser atribuídos, segundo estejam relacionados aos atores eventuais, às tradições cristalizadas ou às consequências desenvolvidas. Agora estamos munidos do conhecimento para compreender como esse ópio funciona na mente dos intelectuais. Aron vai nos dizer que não é mais o senhor da guerra que toma o poder, mas sim o intelectual, aquele que construiu uma doutrina de pensamento e que lentamente vai angariando poder e influência para si. E isso é uma questão que podemos verificar, por exemplo, na nossa realidade histórica. Aqui surgem os chamados profissionais da inteligência. Mas é claro que não devemos pensar que estes profissionais realmente oferecem algum domínio, alguma certeza. Mistura de conhecimento parcial, preconceitos tradicionais, preferências estéticas e não racionais, tudo isso forma o credo de atuação desses intelectuais. Outra característica peculiar destes nobres pensadores é a necessidade de atenção, uma que chega a ser cômica. A inteligência tolera melhor a perseguição do que a indiferença, diz Aron. São essas as figuras que, no fim, foram completamente corrompidas por esse ópio dos intelectuais. O marxismo não é mais só uma filosofia, não. Ele é a única interpretação total e verdadeira dos fatos humanos. Não se trata mais de uma questão de qual religião escolher, mas sim de qual partido, qual consegue encarnar melhor o profetismo marxista. O que é isso? Aqui faço a leitura das palavras do autor de forma direta. O profetismo marxista, como vimos, segue o padrão típico do profetismo judaico-cristão. Todo o profetismo traz em si a condenação do que é, desenha um quadro do que deve ser e será, e escolhe um indivíduo ou grupo para cruzar a distância que separa o presente indigno do futuro radiante. A sociedade sem classes, que trará o progresso social sem revolução política, é comparável ao reino de 1000 anos sonhado pelos milenaristas. A desgraça do proletariado comprova a vocação, e o Partido Comunista se torna a igreja a qual se opõem os burgueses pagãos que se negam a ouvir a boa nova, e os socialistas judeus que não reconheceram a revolução por eles mesmos anunciada durante tantos anos. E aqui está. O militante, o intelectual e aquele que senta no trono secular estão confiantes de que sabem de tudo, que nunca estão errados, pois a história está do seu lado. Quando nos perguntamos, hoje em dia, em face a tantos movimentos, como os da cultura woke, como podem acreditar nisso? Como podem ficar do lado desses movimentos que não possuem lógica ou conexão nenhuma com a realidade? A resposta reside no fato de que, para eles, não é só um movimento. Eles fazem parte dos eleitos, se consideram a salvação. Como naquilo que Aron chama de escolástica stalinista, os fatos passaram a ser substituídos pelo dogma do partido. Quando se atinge esse nível, dificilmente a realidade, por mais real e verdadeira que seja, fará algum sentido para ele. É tarde demais. Chegamos à conclusão deste vídeo e, repito, ele é um convite para a leitura da obra de Raymond Aron, O Ópio dos Intelectuais. Tentei fazer o melhor dentro das circunstâncias que um vídeo do YouTube possibilita, mas eu creio que fiz uma boa apresentação das ideias. E até mesmo aquele que não leu o livro já vai se deparar com as suas ideias, quando for ler, de forma mais preparada, já conhecendo alguns conceitos e as problematizações que o autor traz. Na verdade, eu recomendo que você leia tudo. É um grande sociólogo, não tudo dele, mas tudo de tudo, né? Aqueles que são meus alunos no grupo de estudo sabem que eu recomendo aos meus alunos que leiam tudo, independente se o autor que escreveu segue política A, B ou C, ou a religião Y, JK, enfim, leia. E esse grupo de estudos é chamado Agro, é um grupo aberto, não é pago, não é curso, nem nada. Lá eu estudo com mais de 200 pessoas e ensino eles a estudar história. Então, se você quer mais informações sobre isso, eu vou deixar o link do meu Instagram. Entra e me mande mensagem, eu mesmo vou te responder e coloco lá no grupo caso seja do seu interesse.
Se você quer comprar a obra, e na verdade outras obras da mesma editora, eu tenho um cupom que dá algum desconto pra você, você ajuda o canal. Eu vou deixar aqui embaixo todas as lojas que o mesmo cupom funciona. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, assista nossas outras produções. Perceba que eu faço um esforço enorme para apresentar a visão de vários autores. Então, aqui não é um ambiente para disputas políticas. Por isso que eu dou aquele aviso no começo. Mas sempre tem pessoas me xingando, né? Eu já fui comunista, eu já fui conservador, eu já fui católico, eu já fui ateu. Eu sou xingado de todos os rótulos possíveis da face da terra por aqui. Mas a única coisa que eu digo pra vocês que eu sou mesmo é santista. Infelizmente estamos rebaixados. Então eu mantenho isso meio que discreto. Por hoje é só e eu espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais.